Imagine isto cozinhou uma refeição deliciosa ontem à noite. Talvez um arroz de pato fumegante ou um bom bacalhau com natas. Sobrou um pouco. E para evitar o desperdício, guarda-o no frigorífico com a intenção de o aquecer no dia seguinte. É uma prática tão comum na casa de qualquer português. Certo, tentamos ser práticos, poupar tempo e dinheiro. E, claro, evitar deitar comida fora. Mas e se eu lhe dissesse que esse hábito tão inocente, esse simples gesto de reaquecer certos alimentos, pode estar silenciosamente a aumentar os seus riscos de desenvolver algo tão sério como o cancro ou até mesmo a demência? Parece assustador, eu sei, e talvez até difícil de acreditar. Afinal, fazemos isto há anos, mas a verdade é que o nosso corpo e a forma como processamos os alimentos mudam com a idade. O que era inofensivo quando éramos mais novos pode ter um impacto diferente agora. Não se preocupe. Não estou aqui para o alarmar, mas sim para o munir de conhecimento, para lhe dar o segredo que a ciência tem vindo a desvendar. Pequenas alterações nos nossos hábitos alimentares podem ter um impacto gigantesco na nossa saúde e bem-estar, especialmente à medida que os anos passam. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e explorar 5 alimentos muito comuns nas nossas cozinhas portuguesas que, quando reaquecidos, podem transformar-se de uma refeição segura numa potencial ameaça para a sua saúde a longo prazo. Vamos desmistificar o porquê de isto acontecer e, mais importante, o que pode fazer para proteger a sua mente e o seu corpo, mantendo-se cheio de vitalidade. Fique atento até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar completamente a forma como pensa sobre as sobras. Então, vamos começar esta conversa importante pelo primeiro alimento, que é um verdadeiro básico em quase todas as casas portuguesas. Um acompanhamento que nunca falta: o arroz. Pense bem, quantas vezes fazemos arroz em grande quantidade, pensando nas sobras para o dia seguinte? Seja o arroz branco para acompanhar um prato de carne ou peixe, ou um arroz de feijão, ou mesmo um arroz doce que sobrou. Parece inofensivo, não é o problema com o arroz, quando reaquecido. Não está no próprio grão em si, mas sim numa bactéria chamada Bacillus cereus. Esta bactéria está presente naturalmente em muitos alimentos, incluindo o arroz cru, quando o arroz é cozinhado. Esta bactéria não morre necessariamente, e se o arroz cozinhado for deixado à temperatura ambiente por muito tempo, essa bactéria pode multiplicar-se rapidamente e produzir toxinas. Estas toxinas são extremamente resistentes ao calor, o que significa que reaquecer o arroz não as vai eliminar. E qual é o perigo aqui? Pergunta-me. As toxinas do Bacillus cereus podem causar intoxicação alimentar, que se manifesta com sintomas como vômitos e diarreia, embora estes sintomas sejam desagradáveis por si só. O problema a longo prazo, especialmente para nós que já temos alguma idade, é o impacto acumulado no nosso sistema digestivo e a inflamação que isso pode gerar. Uma inflamação crônica e repetida no corpo tem sido associada a um risco acrescido de várias doenças degenerativas, incluindo, sim, o cancro e a demência. Não é uma ligação direta de causa-efeito de uma só vez, mas é um fator cumulativo, um estresse silencioso no nosso organismo. Então, o que podemos fazer para continuar a desfrutar do nosso arroz de forma segura? A chave está na rapidez. Assim que o arroz estiver cozinhado e arrefecido, o que deve acontecer no máximo dentro de 1 hora? Deve ser guardado no frigorífico. O ideal é dividi-lo em pequenas porções, para que arrefeça mais rapidamente, quando for reaquecer.
Faça-o apenas uma vez e certifique-se de que o arroz está a fumegar por completo, ou seja, bem quente. Se tiver sobras que não vai consumir imediatamente, pense em congelá-las logo após o arrefecimento inicial. Desta forma, interrompe o ciclo de multiplicação bacteriana e, por favor, nunca o reaqueça mais do que uma vez. Se sobrou arroz reaquecido, o melhor é deitá-lo fora. É preferível o desperdício de um pouco de comida do que o risco para a sua saúde a longo prazo. Não acha? Lembre-se, a sua saúde é o seu maior tesouro. Agora que já falamos do arroz, vamos passar para outro alimento que é igualmente presente nas nossas mesas, a batata. Quem não adora uma boa batata cozida, assada, ou aquela salada de batata deliciosa? A batata, tal como o arroz, é um alimento que muitas vezes fazemos em quantidade e guardamos para o dia seguinte. No entanto, o seu risco, quando reaquecida incorretamente, assemelha-se ao do arroz, mas com um bônus, digamos assim, mais perigoso: as batatas cozinhadas. Se não forem manuseadas ou armazenadas corretamente, podem desenvolver uma bactéria chamada Clostridium botulinum, a mesma bactéria responsável pelo botulismo, uma forma rara, mas extremamente grave de intoxicação alimentar que pode ser fatal. Esta bactéria prospera em ambientes com pouco oxigênio, o que é o caso quando as batatas cozinhadas são deixadas embrulhadas em papel de alumínio ou em recipientes hermeticamente fechados à temperatura ambiente. O perigo reside nas toxinas que esta bactéria produz. Reaquecer as batatas não irá necessariamente destruir estas toxinas, tornando o consumo perigoso. Pense bem em uma batata assada que deixou arrefecer envolta em papel de alumínio. Para guardar, é um ambiente perfeito para o crescimento desta bactéria. E os sintomas do botulismo não são apenas vômitos ou diarreia. Podem incluir dificuldade em engolir, visão dupla, paralisia e, nos casos mais graves, insuficiência respiratória. É um cenário assustador e que podemos facilmente evitar com algumas precauções simples, para desfrutar das suas batatas sem preocupações. Siga estas dicas. Primeiro, assim que as batatas estiverem cozinhadas, tente consumi-las o mais rapidamente possível. Se houver sobras, arrefre-as rapidamente, idealmente em menos de 1 hora, e guarde-as no frigorífico ao guardar. Certifique-se de que não as guarda em recipientes herméticos se ainda estiverem quentes, pois isso cria o ambiente sem oxigênio que a bactéria Clostridium botulinum adora. Pode guardá-las em recipientes abertos até arrefecerem e só depois fechar. O ideal é reaquecer as batatas uma única vez e certifique-se de que estão completamente quentes. Evite ao máximo reaquecer batatas assadas que foram deixadas à temperatura ambiente por muito tempo. Se tiver dúvidas sobre a forma como as batatas foram armazenadas, o melhor é não arriscar. Pode parecer um pouco excessivo, mas quando se trata da sua saúde e de riscos tão sérios, toda a precaução é pouca, especialmente quando o nosso sistema imunitário já não é tão robusto como antes. Pense que pequenas mudanças nestes hábitos simples podem proteger o seu corpo e a sua mente de doenças que queremos evitar a todo o custo. Agora que já exploramos os riscos do arroz e das batatas reaquecidas, vamos continuar a nossa jornada por mais alguns alimentos que podem ser traiçoeiros se não tivermos os devidos cuidados. O terceiro alimento da nossa lista é algo que está presente em quase todas as dietas e é a base de muitas refeições: o frango. Quem nunca fez um frango assado inteiro ou uns bifes de frango para vários dias? O frango é uma carne branca, muito versátil e nutritiva,
Rica em proteínas, no entanto, quando reaquecido, o frango pode mudar a sua composição proteica. O problema principal está na forma como as proteínas são tratadas termicamente. Reaquecer o frango, especialmente se o fizer a uma temperatura muito alta ou por um período prolongado, pode alterar a estrutura das suas proteínas, tornando-as mais difíceis de digerir. Para além disso, o frango, sendo uma carne muito suscetível à contaminação bacteriana, como a salmonela, requer um manuseamento e armazenamento muito cuidadosos. Se o frango cozinhado for arrefecido lentamente ou deixado à temperatura ambiente por muito tempo, estas bactérias podem multiplicar-se, embora reaquecer o frango a uma temperatura alta possa matar as bactérias. As toxinas que algumas delas produzem podem ser resistentes ao calor. O nosso sistema digestivo, com a idade, pode tornar-se mais sensível. E o consumo repetido de proteínas alteradas ou a exposição a pequenas quantidades de toxinas pode levar a um estresse inflamatório no corpo. E como já vimos, a inflamação crônica é um fator que contribui para o risco de doenças graves, incluindo o cancro e o declínio cognitivo que pode levar à demência. Para desfrutar do frango de forma segura e saborosa, o segredo é o armazenamento e o reaquecimento. Assim que o frango estiver cozinhado, arrefre-o rapidamente, novamente, dentro de 1 hora, e guarde-o no frigorífico em recipientes herméticos, quando for reaquecer. Certifique-se de que o frango está completamente quente por dentro. Não basta aquecê-lo um pouco, ele deve estar a fumegar. E, tal como os outros alimentos, o ideal é reaquecê-lo apenas uma vez. Se tiver sobras de frango reaquecido que não consumiu, é melhor não arriscar e deitá-lo fora. Uma alternativa excelente é transformar as sobras de frango cozinhado em pratos que não exijam um reaquecimento intenso, como saladas frias de frango ou sanduíches. Assim, evita o problema e continua a desfrutar da versatilidade deste alimento tão presente na nossa culinária. A sua saúde digestiva e o seu bem-estar geral agradecem esta atenção extra. Agora, vamos mudar de direção e falar de um vegetal que é um verdadeiro superalimento, carregado de vitaminas e minerais, os espinafres e, por extensão, vamos incluir outros vegetais de folha verde como a couve. É tão bom adicionar espinafres a um prato de massa, a uma quiche ou simplesmente cozê-los a vapor. No entanto, os espinafres e outros vegetais de folha verde contêm nitratos. Os nitratos são compostos naturais que, por si só, não são prejudiciais. O problema surge quando os espinafres são cozinhados e depois arrefecem e são reaquecidos. Neste processo, os nitratos podem transformar-se em nitritos e, em seguida, em nitrosaminas, que são compostos potencialmente cancerígenos. Este processo é acelerado quando os espinafres são deixados à temperatura ambiente por um período prolongado após a cozedura. As bactérias presentes naturalmente nos alimentos e no ambiente convertem os nitratos em nitritos. E o reaquecimento subsequente a altas temperaturas pode catalisar a formação das nitrosaminas. O impacto a longo prazo da exposição a estas substâncias tem sido objeto de estudo. E a sua ligação ao risco de certos tipos de cancro é uma preocupação para nós, que queremos viver muitos anos com qualidade. É crucial estarmos cientes destes pequenos detalhes. Como podemos continuar a desfrutar dos espinafres e outros vegetais de folha verde de forma segura, a melhor prática é consumi-los imediatamente após a cozedura. Se tiver sobras, o ideal é descartá-las. Ou então,
Se for absolutamente necessário, guardá-las. Faça-o de imediato no frigorífico e reaqueça-as apenas uma vez, mas com muito cuidado. Muitos especialistas recomendam evitar o reaquecimento de espinafres por completo, ou, se o fizer, que seja de forma muito rápida e até uma temperatura segura, sem deixar arrefecer lentamente. Uma excelente alternativa é adicionar espinafres frescos a pratos já quentes no final da cozedura, de forma que eles apenas murchem levemente e não precisem de ser cozinhados e reaquecidos. Pense nos seus verdes como algo que deve ser consumido fresco ou logo após a cozedura inicial. É uma pequena mudança no planeamento das refeições, mas que pode ter um impacto significativo na redução da exposição a substâncias indesejadas. A sua saúde agradece cada passo que dá para a proteger. Para finalizar esta parte e o nosso quinto alimento da lista, vamos falar de algo que é cada vez mais popular na culinária portuguesa, os cogumelos. Seja frescos, em molhos, ou como acompanhamento. Os cogumelos são deliciosos e nutritivos. No entanto, são também alimentos muito sensíveis e com uma composição proteica única. O principal problema com os cogumelos reaquecidos reside na sua alta percentagem de água e na sua delicada composição proteica. Quando os cogumelos são cozinhados e depois arrefecem e são reaquecidos, as suas proteínas podem quebrar-se. Esta quebra proteica pode levar a distúrbios digestivos, como dor de estômago, inchaço e outros desconfortos, especialmente para sistemas digestivos mais sensíveis. Como o nosso... Além disso, os cogumelos podem ser um excelente meio para o crescimento bacteriano se não forem armazenados corretamente após a cozedura, tal como acontece com outras proteínas. O risco de contaminação bacteriana aumenta se forem deixados à temperatura ambiente por muito tempo, embora uma intoxicação alimentar direta seja o risco mais imediato. A exposição repetida a alimentos mal manuseados pode, a longo prazo, gerar um estado de inflamação de baixo grau no corpo, que contribui para o envelhecimento celular e o aumento do risco de doenças crônicas, incluindo aquelas que tanto nos preocupam, como o cancro e a demência. A ideia é reduzir qualquer fonte de estresse oxidativo e inflamatório no nosso organismo. Então, como podemos saborear os nossos cogumelos sem preocupações? A regra de ouro para os cogumelos é consumi-los logo após a cozedura. Se tiver de guardar sobras, faça-o imediatamente no frigorífico, mas o ideal é consumi-los no dia seguinte, no máximo. E se for reaquecer, faça-o apenas uma vez, assegurando-se de que estão bem quentes. Contudo, muitos especialistas em segurança alimentar aconselham a evitar reaquecer cogumelos se possível. Uma excelente alternativa é adicionar cogumelos frescos ou salteados na hora a um prato já cozinhado, como uma massa ou uma omelete. Em vez de reaquecer cogumelos que já foram cozinhados e arrefeceram, pode também optar por prepará-los apenas na quantidade que sabe que vai consumir. Pequenos truques como este fazem uma diferença gigante na forma como o nosso corpo lida com os alimentos e, em última análise, na nossa longevidade e qualidade de vida. Pense nisto como um investimento na sua vitalidade e na sua capacidade de continuar a desfrutar de tudo o que a vida tem para oferecer. Chegamos ao fim desta nossa conversa sobre como proteger a sua saúde através de hábitos simples na cozinha. E espero sinceramente que se sinta agora mais informado e capacitado. Falamos de 5 alimentos muito comuns nas nossas mesas: o arroz, as batatas, o frango, os espinafres e os cogumelos,
E percebemos que, embora sejam nutritivos e deliciosos, exigem um pouco mais de atenção quando pensamos em reaquecê-los. Não é uma questão de demonizar estes alimentos, mas sim de entender a ciência por trás deles e adotar as melhores práticas para garantir a nossa segurança e bem-estar a longo prazo. Relembramos que o arroz e as batatas, se não forem rapidamente arrefecidos e devidamente armazenados, podem albergar bactérias perigosas que produzem toxinas resistentes ao calor, como a Bacillus cereus e a Clostridium botulinum, que podem causar desde intoxicações alimentares simples até condições graves e potencialmente fatais, sem esquecer a carga inflamatória que isso representa para o nosso corpo. O frango, por sua vez, exige um reaquecimento completo para garantir que quaisquer bactérias sejam eliminadas e que as suas proteínas não se tornem difíceis de digerir, evitando estresse desnecessário no seu sistema. E os espinafres, junto com outros vegetais de folha verde, contêm nitratos que, ao serem reaquecidos, podem transformar-se em compostos potencialmente carcinogênicos. As nitrosaminas, um risco que queremos definitivamente minimizar. Por fim, os cogumelos, com a sua delicada composição proteica e alta percentagem de água, podem causar desconforto digestivo e tornar-se um terreno fértil para bactérias se não forem consumidos logo após a cozedura. A mensagem central aqui é simples, mas poderosa. A maneira como manuseamos e reaquecemos os nossos alimentos tem um impacto direto na nossa saúde. Cada uma destas precauções que discutimos, desde o arrefecimento rápido à refrigeração imediata, passando pelo reaquecimento único e completo, ou até mesmo o descarte, não são meras regras rígidas, mas sim estratégias inteligentes para proteger o seu corpo do estresse inflamatório, da exposição a toxinas e do risco acrescido de doenças como o cancro e a demência. Lembre-se, o nosso corpo, especialmente à medida que envelhecemos, torna-se mais sensível e merece toda a nossa atenção e cuidado. Pequenas mudanças, feitas com consciência e consistência, podem realmente fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade, permitindo-lhe viver cada dia com mais energia, clareza mental e vitalidade. Não pense que tem de mudar tudo de um dia para o outro, ou que nunca mais vai poder comer as suas sobras. Não é isso. A ideia é estar informado e fazer escolhas mais conscientes. Talvez agora, em vez de guardar aquele resto de arroz no frigorífico para 3 dias. Pense em transformá-lo numa salada de arroz fria ou simplesmente prepare menos quantidade da próxima vez. Ou, em vez de reaquecer os espinafres do almoço, adicione espinafres frescos à sua refeição da noite. São ajustes que se encaixam na sua rotina e que, acredite, farão uma enorme diferença a longo prazo. A prevenção é sempre o melhor remédio. E quando se trata da sua saúde, cada detalhe conta. A sua qualidade de vida nos seus anos dourados depende muito das escolhas que faz hoje. Adoraria saber a sua opinião e as suas experiências. Já conhecia estes riscos? Costuma ter estes cuidados na cozinha? Partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outras pessoas na nossa comunidade. E se este vídeo lhe foi útil, se aprendeu algo novo e valioso, por favor, deixe o seu gosto. Ajuda o canal a crescer e a levar esta informação importante a mais pessoas como você. E, claro, não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos vídeos com mais dicas de saúde para a sua idade.
O meu compromisso é trazer-lhe sempre informação relevante e prática para que possa viver a sua melhor vida. Em cada idade, cuide-se e continue a viver a sua vida ao máximo. Até ao próximo vídeo.